Sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais do que 5 minutos de história, e hoje nós vamos ver o tema regimes totalitários. Bom, pessoal, esse tema ele é bem interessante, tá? Porque nós vamos tratar aqui do nazifascismo, né? Dos regimes totalitários que aconteceram na Europa no período também conhecido como Entre Guerras. E as habilidades do currículo paulista que nós vamos estudar identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Descrever e contextualizar os processos de emergência do fascismo e do nazismo, na condição de estados totalitários, suas concepções e as práticas de extermínio, como o Holocausto. Vamos nessa, pessoal? Agora a gente vai tentar entender o que é totalitarismo. O conceito em si é uma forma de governo baseada em um Estado total, forte, centralizado, no qual todas as atividades políticas, econômicas, sociais e culturais encontram-se submetidas ao Estado. Pessoal, quando a gente fala totalitarismo, é o Estado total, o Estado como forma de governo, tudo bem? Então, o totalitarismo ele tem uma simbologia própria. Tem alguns símbolos aí que representam o poder do Estado, tá? Desde o militarismo exagerado, próprio fátio, né? O fascismo vem de fátio, a gente vai ver lá na frente o que é o fátio, esse instrumento aí que representa o Estado forte, as pessoas unidas, dando sustentação a esse Estado forte. Fechou? Vamos avançar um pouquinho? Aqui tem um mapa mental que eu acho interessante que vocês copiem, né? Quem está fazendo a aula aí na escola, né, ao vivo, copia no caderno. E quem está, né, acompanhando pelo YouTube, tira um print e depois estuda esse mapa mental, essa organização aí que eu preparei para vocês. Então vamos lá, vou pintar aqui com o meu laser, tá? No centro, então, tem o estado forte, o estado total. E aqui, ó, na diagonal, nacionalismo exacerbado, né? Extremado. Pessoal, em todos os regimes totalitários, desde Stalin, né, lá na União Soviética, Franco na Espanha, Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha nazista, todos esses estados, eles têm algumas características em comum, que são essas características que está aqui nesse slide, tá? Então copiem. Propaganda governamental, o nazismo, não só o nazismo, os outros, né, regimes totalitários fizeram uso massivo da propaganda, tá? A gente vai estudar isso lá na Segunda Guerra Mundial. Culto à imagem do líder, isso é bem interessante, né? Todos eles trazem esse culto à imagem do líder. Censura aos meios de comunicação, sim, os meios de comunicação, apesar de alguns regimes terem o apoio dos meios de comunicação no início, depois os meios de comunicação são censurados, tá? Educação dirigida, então educação, né, dogmática, aquela educação que deveria servir aos interesses do Estado. Antiliberal e anticomunista. Em alguns casos, antiliberal, na União Soviética, nós observamos essa questão, e já nos outros regimes, né, fora da União Soviética, nós vamos ver o anticomunismo, né, Hitler, o fascismo também tem essa questão anticomunista, até porque a burguesia apoia esses regimes, Franco também, fechou? Unipartidarismo, ou seja, são ditaduras. Se tem um partido, né, é uma ditadura, não tem democracia com apenas um partido. Expansionismo territorial é a questão essa questão está atrelada, está conectada ao militarismo, né? Então, o Hitler, ele deixa isso muito latente na Alemanha. Então, ele cria a noção do arianismo, né? Essa questão do arianismo, uma raça pura que precisaria do que ele chama de espaço vital. E o que seria o espaço vital? Todo o território da Alemanha, se possível, o globo terrestre inteiro. Por quê? Porque o ariano era uma raça mais forte, segundo Hitler, e precisaria de um espaço vital. Nisso ele tem que ter um militarismo muito forte. Vocês estão vendo como um está atrelado no outro, né? Um quesito, um elemento aqui, ele se liga ao outro, formando ao centro um estado totalitário. Fechou? Vamos avançar?
Mas aqui nós temos os 4 líderes totalitários, né, que nós vamos estudar nessa videoaula. A começar aqui, estou passando o meu laser, né, na Itália por Benito Mussolini, né, o fascismo. Depois Adolf Hitler, acredito que seja o mais famoso dos 4, lá na Alemanha nazista. Depois nós temos aqui o Salazar em Portugal e mais para frente Francisco Franco, o General Franco na Espanha. Bom, turminha, aqui eu vou trazer para vocês bem rapidamente o fascismo e a simbologia, eu já comentei no outro slide, do fátio. O fátio é esse instrumento aqui, né, um instrumento de trabalho na lavoura. Então ele tem aqui a sua cabeça, né, uma lâmina representando o estado forte e aqui madeiras entrelaçadas aqui com cordas, que seria o povo unido. Então o povo unido ele simboliza um Estado forte. Então tem todo um simbolismo por trás do totalitarismo, tá? E o fascismo deixa isso bem claro, até com a sua simbologia do fátio, daí vem o fascismo. Pessoal, o Estado totalitário instaurado na Itália por Benito Mussolini. Então o fascismo ele é instalado lá na Itália por Benito Mussolini. Muitos alunos perguntam, professor, a diferença do fascismo para o nazismo. O nazismo não começa com Adolf Hitler, tá? Hitler ele é um personagem forte dentro do partido nazista. Já o fascismo ele tem o start sim com Benito Mussolini. Uma das diferenças é essa. Depois nós vamos ver outras diferenças, né? Tem a questão antissemita do nazista que não tem no fascismo, então a gente tem algumas questões aí que diferenciam os dois, mas eles guardam muitas semelhanças. Antecedentes. A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, era uma monarquia parlamentar. Rei Emanuel III, com vários problemas. Pessoal, monarquia parlamentar quer dizer que tinha um rei, mas tinha também um primeiro-ministro que governava, fechou? Porém, esse rei ele era um rei fraco, né? Ele deixou a Itália lá com dívidas, com inflação alta, desemprego e uma convulsão social, uma insatisfação social. Isso gera greves, manifestações, descrédito nos regimes liberais democráticos. O que nós temos então? O regime liberal democrático começa a ter uma decadência, até porque a crise de 29 vai incentivar essa crise total, né, que o mundo está vivendo. E a ascensão das ideias socialistas entre os operários. Os operários, né, não só os operários, o mundo inteiro olha para a União Soviética e a União Soviética está em crescimento e todo o mundo liberal, o mundo capitalista está em decadência devido à crise de 1929. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar para vocês dos camisas negras, tá? Os camisas negras eram um grupo, né, uma milícia criada por Mussolini para reprimir qualquer grupo opositor às ideias fascistas. A Milícia Voluntária para a Segurança Nacional foi um grupo paramilitar da Itália fascista, que mais tarde passou a ser uma organização militar. Devido à cor de seus uniformes, seus membros ficaram conhecidos como Camisas Negras. Camisas Negras foram organizados por Benito Mussolini como a violenta ferramenta militar do seu movimento político. Os fundadores foram intelectuais nacionalistas, ex-oficiais militares, membros especiais do Ardite e jovens latifundiários que se opunham aos sindicatos de trabalhadores e camponeses no meio rural. Seus métodos tornaram-se cada vez mais violentos à medida que o poder de Mussolini aumentava e usar a violência, intimidação e assassinatos contra opositores políticos e sociais. Pessoal, então as camisas negras seria a ferramenta, a máquina de guerra lá de Benito Mussolini. Agora sim, a gente vai estudar outro regime totalitário, que é o nazismo, que guarda grandes semelhanças com o fascismo, mas com algumas diferencinhas que a gente já vai pontuar aqui durante a explicação. Estado totalitário instaurado na Alemanha por Adolf Hitler. Antecedentes. Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, República de Weimar. Pessoal, essa República de Weimar é o nome da cidade onde a República foi proclamada, tá? Então muita gente pergunta, República de Weimar é a República que foi proclamada em 1919 na cidade de Weimar, tá? O país se sentia humilhado pelas condições propostas pelo Tratado de Versalhes.
Pessoal, se eu não me engano, o Winston Churchill, né, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a Segunda Guerra Mundial é continuação da Primeira Guerra Mundial. E é verdade. Se não fosse esse Tratado de Versalhes humilhante sobre a Alemanha após a Primeira Guerra, talvez a Segunda não tivesse acontecido. Ou se tivesse acontecido, não teria os desdobramentos que nós estudamos, tá bom? Então, isso ele acertou. Crise econômica, desemprego, fome, miséria e inflação. Esse é o cenário, né, do país que foi derrotado lá na Primeira Guerra Mundial e é um país que sofreu sanções muito fortes pelo Tratado de Versalhes. Ascensão das ideias socialistas pelo partido KPD. Essas ideias socialistas, eu já expliquei no slide anterior, devido à União Soviética, que não foi atingida pela crise de 29. Partido Comunista da Alemanha. Fundação do NSDAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nazista. Então, o Partido Nazista, ele é fundado aqui, tá? Então, o nazismo ele é um partido político, fechou, turminha? Agora a gente vai entender um pouquinho como o nazismo ele ganhou corpo numa Alemanha que estava derrotada, que estava em crise econômica, que vinha aí, né, tentando se recuperar do abalo sofrido durante a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. Então, em 23, os nazistas tentam dar um golpe de Estado contra a República de Weimar. O golpe foi reprimido e vários nazistas foram presos, entre eles Adolf Hitler. Isso aqui é um passo importante. Eu estou passando aqui o meu cursor no livro, né? Esse livro aqui ficou muito famoso do Hitler, Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro aqui, Hitler traz todo o ideário do que é o nazismo. É como se fosse uma bíblia nazista. Então aqui ele coloca o seu ódio aos judeus, o seu ódio aos comunistas, né? Então tomem cuidado, né? O nazismo é um regime totalitário de extrema direita. Nós temos outro regime totalitário de esquerda, que é o stalinismo. Não se confundam, né? Cuidado aí com os errinhos históricos. Com a crise de 29, os nazistas fortaleceram e conquistaram um terço do parlamento. Pessoal, a crise de 29, ela é um divisor de água para a ascensão desses regimes. Por quê? Porque o regime socialista, né, na União Soviética, ele vem galopando forte, ele vem ganhando muito espaço. E a burguesia, os liberais, estão enfraquecidos. Então, os liberais, a burguesia, passam a investir nesses regimes de ultradireita, preocupados com o socialismo do proletariado lá da União Soviética. Eles tinham medo, né, que esses países europeus virassem socialistas e as suas propriedades fossem estatizadas, tudo bem? Então tinha essa questão também envolvida. Então esses regimes totalitários aí, o nazismo, o fascismo, o franquismo, salazarismo, tinham apoio da burguesia com esse receio aí da estatização dos seus bens. Um ano depois é nomeado Führer, Guia do Povo. Pessoal, então Hitler, depois de passou um tempinho na cadeia, né? As ideias dele foram divulgadas pelo livro Mein Kampf. Ele ganha corpo, reverbera pela sociedade e ele é nomeado lá como Führer. Então Hitler não deu um golpe de Estado, não. Ele entrou por vias democráticas na política alemã. Tudo bem? Apesar dele ter as características autoritárias, a ascensão do Hitler foi com o apoio do povo. A população queria o Hitler no poder. O nazismo chega ao poder. Adolf Hitler nasceu na Áustria, ou seja, pessoal, Hitler ele não era alemão, tá? Ele era austríaco, nem alemão ele era. Aliou-se como voluntário no exército alemão. Pessoal, outra curiosidade, Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial, tá? A função dele era uma função bem complicada. Ele era um mensageiro, então entre as trincheiras ele tinha a função de ficar lá correndo de um lado para o outro, entregando mensagens para os seus superiores. Então ele foi sim um combatente na Primeira Guerra Mundial. Talvez isso tenha causado ali algum problema psicológico, né? Após não conseguir seus objetivos como artistas, participou da Primeira Guerra Mundial, sendo condecorado com a medalha Cruz de Ferro. Em 1919, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em Munique, realizado em 1920
rebatizada em 1920 como nazi, de onde deriva o termo nazismo. Em 1930, assume o poder na Alemanha. Isso aqui é bem interessante. Então, o partido existia antes de Hitler, tá? Outra diferença aí com o fascismo. Quem cria o fascismo é Mussolini. Já o partido nazi, o nazismo, existia antes de Hitler. Essa diferença é interessante a gente pontuar entre os dois regimes totalitários. Hitler no poder. Os nazistas se utilizavam fortemente da propaganda, severo controle sobre a educação e os meios de comunicação. Pessoal, a propaganda nazista, ela era uma arma de doutrinação muito grande. Então nós temos lá Goebbels, né, que seria o gênio lá da propaganda, utilizando filmes, utilizando o cinema, uma máquina, né, cinematográfica muito forte, colocando o soldado alemão como o mais forte, o mais alto, o indestrutível, o homem alemão também seria o mais forte, o mais valente, o indestrutível, e outros filmes com nazistas sendo, com judeus sendo representado como rato. Tem um filme lá que o judeu aparece como um rato, tá? Essa é a mensagem que trazia nesses filmes. Ele divulgava todo o ideário nazista através dos filmes, do rádio, da televisão, então tinha toda uma máquina, né, de propaganda nazista. Divulgação da doutrina nazista. Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. Pessoal, e o duro é que essa afirmação aí, né, do Goebbels, essa afirmação é do Goebbels, Joseph Goebbels, uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. E o duro é que não é um fato, né? Isso é verdade, realmente. A gente está vendo atualmente, fazendo uma ponte com o presente, ou com o presente recente, nós temos aí a CPI das fake news, nós temos a questão das fake news causando não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tem a questão do Trump também sendo investigado até hoje nos Estados Unidos, tem a questão do Bannon lá nos Estados Unidos, né, como articulador de campanhas mentirosas. Nós temos aqui no Brasil a questão também das fake news, o impacto que isso causou nas eleições de 2018. Então, tudo isso, né, tem a ver com a questão nazista e essa forte propaganda. Então, dá para fazer essa ponte, sim, uma correlação, tá? Em 1934, Hitler detém os cargos de chanceler e presidente. Então, Hitler vem crescendo, tá, pessoal? Todos esses cargos aí, ele é nomeado, ele não toma, ele não dá um golpe, não tem essa questão de golpe, não. A população o reconhecia como uma pessoa importante na política nacional. No plano econômico, optou pela intervenção estatal, incentivando a agricultura e a indústria bélica. A indústria bélica é a indústria de armas, ou seja, se ele está começando a galgar espaço na indústria de armas, quer dizer que ele tem a intenção sim de ir para a guerra novamente. Com a Gestapo, polícia nazista, Hitler usava violência contra adversários políticos ou qualquer pessoa considerada suspeita de oposição ao nazismo. Então nós temos perseguição aos opositores. Uma característica desses regimes é essa mesmo, né? Perseguir opositores políticos. Então sempre tem um comunista lá para perseguir, um judeu, sempre tem essa questão para criar um inimigo em comum, tá? Isso tem no fascismo, salazarismo, e sempre tem um inimigo em comum em que o Estado tem que estar preocupado com esse inimigo em comum. Esmagando a oposição, o Partido Nazista tornou-se único na Alemanha em 1933. Com a consolidação do nazismo, Hitler passou a desrespeitar o Tratado de Versalhes e passou a militarizar o país. A gente vai ver essa questão, né, dando o start, o início à Segunda Guerra Mundial, tá bom? Mas isso vai ser uma próxima videoaula. Princípios nazistas, superioridade da raça ariana. Pessoal, essa questão da superioridade da raça ariana tem muito a ver a expansão militar, tá? A questão expansionista. Ó. Essas duas aqui, ó, estão bem ligadas, tá? Por quê? Perdão, a raça ariana era tão importante que ela precisava do que Hitler chamava de espaço vital. Então tá tudo atrelado aqui. O antissemitismo de Hitler não era à toa, né? Porque nós temos os judeus lá na Alemanha capitalizados. E Hitler precisa capitalizados quer dizer que eles estavam com dinheiro ali naquela época de crise. Porque o judeu tem essa questão, né?
de guardar dinheiro. Então Hitler precisava sim desse dinheiro e ele começa a pegar, né, esse dinheiro dos judeus, ele começa a, a confiscar o dinheiro dos judeus, não só dinheiro, obras de arte, ele cria um museu de obras de arte dos judeus. Então ele copta esse material todo, né? Ele confisca essas obras de arte e ele cria um museu nazista com as obras de arte que pertenciam aos judeus, tá bom? Ele precisava capitalizar a Alemanha, então o antissemitismo veio como uma luva, serviu como uma luva, uma justificativa aí. Total poder ao Estado. Sim, né? Total poder ao Estado é o regime totalitário. O Estado estava acima de qualquer cidadão. Fechou? Tranquilo? Aqui nós temos algumas imagens interessantes, é bem legal, né? Aqui nós temos o regime, o nazismo em imagens aqui. Então, pessoal, vocês estão vendo as colunas grandes aqui, né? Isso tudo para representar a grandiosidade do Estado nazista. Organização dos soldados, as fileiras todas arrumadas. Tem a ver também, pessoal, um resgate, tá? Ao Império Romano. Até a própria saudação, né? Bater no peito, esticar o braço, no Império Romano chamava-se Ave César. E o Hitler copiou a saudação com Heil Hitler. Então ele tem muita influência aí no Império Romano. O militarismo, que o Império Romano, para quem estudou, lembra dessa aula, o Império Romano era muito militarista também, então tem essa apropriação aí do Império Romano. Aqui a gente tem o Fusquinha, né? Invenção aí na Alemanha nazista, tá até hoje aí no Brasil, a gente compra muito. Hoje ele tá bem valorizado, tá? Um Fusquinha conservado vale uma grana, tá? Então o carro, o Fusquinha, ele é bem interessante, que era um carro popular, né? Um carro das massas que foi criado no regime nazista. Aqui nós temos o Hitler fazendo uma saudação aqui à população, provavelmente num desfile nazi. Essa imagem também chama bem a atenção, a imagem mais recente, né, da Alemanha nazista. É uma imagem provavelmente de um partido nazista ou neonazista, ou algum encontro neonazista mais atual aqui. Tá? Não tenho o ano exatamente da foto, mas dá para perceber alguns símbolos nazistas aqui dessa foto, que existe hoje o neonazismo, né, pessoal? Neo, um prefixo que indica novo, o novo nazismo, tá? Infelizmente, o ideário nazista continua vivo. Vou avançar. Bom, aqui nós temos o neonazismo no Brasil, tá? Isso não acabou, existe sim no Brasil, tá? Então nós temos aqui, ó, carecas do ABC, White Power, que seria o poder branco, e o Partido Nacionalista Revolucionário Brasileiro. Também tem forte influência nazista. Mas tomem cuidado, tá, pessoal? Porque o ideário nazista, segundo a nossa legislação, ele é proibido. Então, se você sair com um bracelete com a suástica na rua, provavelmente você vai ter problemas por estar divulgando ideias nazistas. Isso é crime no Brasil. Esse ideário no Brasil ele não é permitido. Por quê? Porque é um ideário cheio de preconceito, de discriminação, racismo, enfim. Esse ideário ele não é permitido no Brasil. Tranquilo? Bom, o franquismo. Bom, pessoal, o franquismo eu vou ser muito sucinto aqui, porque essa aula vai ficar muito longa. Regime totalitário imposto pelo general Franco na Espanha. Pessoal, o franquismo, nós temos aqui uma guerra civil, né, lá na Espanha, que é chamada também de ensaio geral. Por que ensaio geral? Porque Hitler, olha só, Hitler ele quer colocar a sua máquina de guerra em teste. Hitler faz um acordo com o general Franco lá na Espanha e ele dá uma força, ele dá um apoio militar ao general Franco para atacar a própria população. E é evidente que é uma guerra assimétrica, né? Você pega o exército da Espanha unindo-se ao exército alemão contra a população civil, é uma correlação de força assimétrica, é um verdadeiro massacre que acontece. E nós temos aqui, ó, Guernica, né? O Pablo Picasso, ele colocou aqui no seu quadro a cidade Guernica, a cidade lá da Espanha, né? Ele retratou aqui nas imagens, tá? Então, se você analisar as imagens, está tudo distorcido, tem braço para um lado, braço para o outro. É uma imagem, esse quadro, que remete a algo de insano, de dó, de destruição,
né, da natureza humana corrompida, tá? Então você olha esse quadro, você já remete aí ao que foi esse desastre, né, que foi a Guerra Civil Espanhola, comandada lá por Franco e com apoio de Hitler. Vamos entender como Franco ganhou tanto poder lá na Espanha. Franco impôs uma ditadura totalitária sustentada por uma organização política denominada Falange. Falange era o partido de Franco, tá? Do general Franco. Os falangistas passaram a exercer um controle autoritário sobre diversos setores da vida social: educação, sindicalismo, meios de comunicação e segurança. Pessoal, quando a gente fala regimes totalitários, toda a vida do cidadão era controlada pelo Estado, fechou? Todos os âmbitos. O regime sofre modificações após a Segunda Guerra Mundial e dura até 76, quando a monarquia parlamentar é restaurada no país. Portugal e o fascismo de Salazar. Já estamos nos aproximando do fim aí dos regimes totalitários. Vamos lá? Antônio de Oliveira Salazar assume o poder em Portugal em 32 e vai manter no poder até 68. Nesse período, implementou um regime autoritário com base nos princípios totalitários. Controlou fortemente a educação. Pessoal, não sei se vocês perceberam como a educação ela é peça-chave dos regimes totalitários, né? Porque eles sabem o poder que a educação tem. Então há uma disputa aqui ocorrendo para dominar, né? Uma disputa para ter hegemonia na educação. Tudo bem? Acabou com as atividades partidárias, impondo o Partido Único, União Nacional. Os trabalhadores e os sindicatos foram fortemente controlados. O regime salazarista chega ao fim em abril de 74, com a Revolução dos Cravos, restabelecendo a democracia, ou seja, também é um regime aqui que se prolongou por bastante tempo, né, de 32 até 74. Aqui está falando um pouquinho da Revolução dos Cravos, tá? Ó, o movimento recebeu esse nome, pois a população saiu às ruas para comemorar o fim da ditadura, distribuindo cravos aos soldados rebeldes em formas de agradecimento. Fechou? Vamos lá, pessoal. Agora sim, esse é o último regime totalitário, tá? O nosso amigo aqui, Stalin, né? Joseph Stalin. Stalinismo, totalitarismo soviético. Foi uma degeneração do socialismo marxista e leninista, que transformou a União Soviética em um regime totalitário e burocrático, também conhecido como socialismo de Estado. Após a morte de Lenin em 24, Stalin assume o comando da União Soviética ao derrubar Trotsky, e toda e qualquer oposição. Em 28, consolida seu poder absoluto no país. Nos anos de 30, Stalin consolida seu poder pessoal, com forte propaganda estatal que passava de imagens de um grande líder que tinha a missão de guiar o seu povo. Olha a propaganda aí também sendo utilizada no regime stalinista, né? Stalin elimina toda e qualquer oposição, inclusive membros do Partido Comunista ligados a Lenin e Trotsky. Inclusive, ele elimina o próprio Trotsky, tá? Para quem não lembra dessa aula de Revolução Russa, Trotsky foi um dos líderes da Revolução Russa, né? O comandante das tropas russas, uma figura importante lá para a Revolução Russa. E ele disputa com Stalin, né? Para ver quem ia ficar sob o comando do Partido Comunista. Porém, Stalin ganha porque ele tem ideias de internalizar a revolução para depois internacionalizar, né, para ir para fora. Trotsky pensava diferente, que deveria espalhar a revolução socialista para todos os países, internacionalizar. Então ele exila Stalin, vai para o exílio no México e ele manda lá um agente matar Trotsky vai para o exílio lá no México e Stalin manda um agente matar Trotsky lá no México, para vocês verem como é que ele era perverso. Alerta documentos históricos para reescrever a história da União Soviética conforme seus desejos. Ele manipulava também a história, né? Stalin criou os campos de trabalho forçados, os gulags, para onde os inimigos opositores e pessoas acusadas de contrariar o regime, criminosos em geral. Pessoal, os gulags é uma espécie de campo de concentração de Stalin também, tá? Ele matou muita gente lá nos gulags,
Eles não são tão famosos assim, né, como os campos de concentração nazistas, mas têm o mesmo objetivo, né? Perseguição a inimigos, as pessoas que pensam diferentes, tá? Seria trabalhos forçados e depois o assassinato dessas pessoas. Estima-se que 20 milhões de soviéticos foram mortos durante o regime stalinista, que perdurou de 24 a 53. A morte de uma pessoa é uma tragédia. A de milhões de pessoas, estatística. Joseph Stalin. Olha o que ele falava, né? Olha a crueldade. Bom, eu vou ficando por aqui com essa videoaula. Forte abraço aí do professor Bruno.